queria saber se está todo mundo dando para escutar aí atrás, se precisa usar o microfone, não precisa não, né? Esse é um dos temas que foi pedido, todo final de ano é passado aqui uma lista de sugestões de temas, e esse tema foi um dos que foram solicitados por frequentadores da casa, e na verdade será uma abordagem sobre o que a doutrina espírita nos orienta acerca dos obstáculos à reprodução, à procriação. O que seriam esses obstáculos? Eu, do ponto de vista didático, resolvi colocar em duas fases, partes diferentes. Primeiro, quanto ao uso de métodos anticoncepcionais, porque se a gente for pensar, toda pessoa que escolhe o uso de um método anticoncepcional, qual o objetivo? É não engravidar. E não engravidando, evita um dos pilares das crenças da doutrina espírita, que é a reencarnação. Ninguém pensa, eu vou usar o anticoncepcional para evitar o espírito reencarnar. Ninguém pensa assim. Mas tem como efeito o empecilho a uma reencarnação. E será que era uma reencarnação planejada? Será que haviam espíritos com planejamento espiritual, com programação espiritual feita no plano espiritual para nascer dentro de uma determinada família e por motivos variados, diversos, aquele casal opta por não receber aquele espírito, em linhas gerais, por não querer a gravidez? E a segunda parte vai ser o contrário. Não são os casais que impõem isso por vontade própria. São casais que desejam muito, que planejam, que sonham, mas que por motivos variados não conseguem a fertilidade, existem problemas de fertilidade, existem perdas gestacionais, embora desejem muito, embora queiram muito. Por quê? Porque isso acontece, há uma injustiça nisso, onde está a justiça divina, se a gente for pensar o motivo desses fatos acontecerem. Então, primeiramente, falando sobre a questão dos métodos anticoncepcionais. Nós estamos impedindo reencarnações, nós estamos impedindo evolução, nós estamos impedindo a vinda de espíritos, uma fila que a gente sabe que é imensa, mais espíritos desencarnados do que espíritos encarnados. O que a doutrina nos fala sobre isso? Eu não vou dar nada da minha opinião pessoal, eu vou tentar falar o que a doutrina espírita nos diz, desde obras básicas como obras suplementares. Então vamos lá, no primeiro livro da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos, na questão 693, que é exatamente o tema que é colocado na palestra de hoje. São contrários à lei da natureza, pergunta feita por Kardec, as leis e os costumes humanos que têm por objetivo criar obstáculos à reprodução? Então a gente pensa, bom, achamos a questão pronta, é só responder o que a questão diz, que está encerrada a palestra. Mas nada é tão simples, principalmente as respostas. Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então, às vezes, as respostas dessas questões do Livro dos Espíritos nos confundem mais ainda. E os Espíritos sabem disso muitas vezes e tentam explicar mais um pouquinho. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar, mas sem abusar. Pode, pois, ele regular a reprodução de acordo com as necessidades. Mas o que são as necessidades? O que é necessidade para um não é necessidade para outro. Um casal pode querer ter necessidade de querer muito ter 5 filhos. O outro pode não querer. O outro casal, uma mulher, pode, por vários motivos, não querer uma gravidez. Não, eu não quero isso. O casal pode querer uma vida boêmia a vida inteira, compromissos noturnos a vida inteira, sociais, viagens, aquisição de bens materiais, e não quer se preocupar com ter um filho. Isso é ruim? Quem sou eu para responder? Mas isso depende de muitas e inúmeras situações. A doutrina nos diz, como a gente vai ver daqui para frente, que essa dádiva da maternidade, essa missão da maternidade, da paternidade,
elas podem ser substituídas por outros trabalhos bons, positivos, sem acarretar débitos, porque afinal, se isso foi feito no planejamento, lá no plano espiritual, antes da nossa vinda para cá, a gente não lembra, a gente não sabe, e a gente pode ter uma vida muito boa, baseada no bem, no amor ao próximo, na caridade, e optar por não querer ter filho. A gente não está impedindo uma reencarnação. A gente até pode ter feito um planejamento reencarnatório lá atrás, optando por sim receber um espírito que já foi nosso companheiro, que já foi nosso afeto ou desafeto em vidas anteriores, para melhorar a nossa relação, para aprendermos alguma coisa, mas chega aqui se a gente não lembra disso. Geralmente a gente não lembra. Mas se a gente tem uma vida reta, correta, com a prática do amor e da caridade que a doutrina espírita nos diz, a gente vai ser punido por isso. E os espíritos vão mais além. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. A pedra, ela só tem força, coesão de moléculas. A planta tem sensibilidade, o animal tem instinto, e nós temos razão. Ou deveríamos ter a razão, e usar a razão, a inteligência que Deus colocou na espécie humana, para servir de contrapeso, às vezes, a algumas coisas que a gente recebe da natureza. Então, tudo é equilíbrio. E é ainda isso que o distingue nós homens dos animais, porque o homem obra com conhecimento de causa. Então, a gente tem que usar dessa inteligência que Deus nos deu para buscar o equilíbrio com a natureza, o equilíbrio conosco mesmos, ajudar a usar essa inteligência para a conservação desse equilíbrio dentro de nós mesmos, para que a gente consiga exteriorizar esse equilíbrio na parte de fora. Nós todos aqui somos espíritos, somos agentes de Deus, nós somos a fagulha de luz que veio como espírito, que da luz saímos e à luz retornaremos um dia, e nós somos instrumentos que Deus colocou no planeta. Nós estamos falando desse planeta, entre os 7 trilhões de planetas que existem aí no universo. Então nós somos os grandes responsáveis pela nossa própria evolução. E para complicar um pouquinho mais, que se deve pensar desses usos de obstar a reprodução, de colocar obstáculos a essa reprodução para a satisfação da sexualidade, da sensualidade. Então aí começa a complicar um pouquinho, porque não é simplesmente a opção de não ter filho, porque um casal pode ser muito bem equilibrado e optar em ter um filho, e os bens materiais que eles têm é o suficiente para ter um filho, cuidar bem daquele filho, e dar um pouquinho de conforto, e viver bem, praticando a caridade, seja de qual religião for, nós estamos falando de religião. E isso para eles é o equilíbrio. Mas aí já é uma coisa que está indo para um outro extremo. São pessoas que às vezes usam e abusam desses mesmos métodos contraceptivos e anticoncepcionais para impedir um filho, para impedir uma gravidez, para impedir a reencarnação de algum espírito, mas num abuso de sexualidade, que é um outro extremo, um outro agravo moral que acomete muito a humanidade. Hoje a literatura espírita é repleta de obras e de livros que falam sobre isso. E os espíritos respondem dando uma paulada. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma, enquanto o homem é material. E é o contrário que a doutrina espírita nos pede, que haja um predomínio da alma sobre o corpo e que nós sejamos muito mais moral do que matéria. E Miramês, o espírito Miramês, através da psicografia de João Muniz Maia, a gente estava até conversando sobre isso há pouco, ele comenta, existe uma obra de 15 ou 18 livros que comentam cada uma das questões do Livro dos Espíritos, e ele traz comentários sobre essas questões, principalmente sobre a questão do abuso da sexualidade. E ele diz que o excesso das sensações do homem pode embriagar a alma, muitas vezes em caminho de muito difícil recuperação, de necessidade de múltiplas
reencarnações, processos reencarnatórios, para poder curar dessas lesões perispirituais que nós provocamos em nós mesmos, todos nós. E que a autoeducação seria uma maneira de tentar recuperar isso, buscar a nossa própria regeneração, buscar a nossa reforma íntima, a nossa renovação. Só que muito cuidado com essa educação, porque vanglória demais pode ser a perda do que já foi conquistado. Aí é não deixar a vaidade chegar no ponto, o orgulho de saber demais, de estudar demais, de ler demais, mas de não usar aquilo na prática, de deixar aquilo tomar cada um de nós e perder muito do que já foi adquirido. Isso vale para várias coisas na nossa vida, não só para essa questão de sexualidade. E Miramês fala umas coisas muito interessantes. Não inventemos meios ilícitos para uma coisa tão séria como é a reprodução e não desmoralizemos seus valores para a nossa própria satisfação. Não desdenhemos os nossos valores, passemos a compreendê-los e receberemos a recompensa da natureza. Que Deus nos abençoe nos esforços de educar o sagrado santuário da vida, onde gera a reprodução. E o livro Sexo e Vida não é o tema dessa palestra, mas vamos falar de reprodução sem falar um pouco da questão da sexualidade. A doutrina espírita não condena sexo. Sexo é o meio pelo qual os 8 bilhões de espíritos encarnados nesse planeta chegaram. Ninguém chegou de outra maneira. Há uma dúvida se Jesus Cristo chegou assim ou não, mas é uma coisa para se discutir durante muito tempo, não é um tema. Mas o sexo é espírito e vida, como Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel, coloca nesse livro, a serviço da felicidade e da harmonia do universo, mas reclama responsabilidade e comprometimento, não desregramento, e sim harmonia, e sim equilíbrio, onde e quando se expresse. Todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. Tudo está subordinado à lei de causa e efeito. Não existe, e não existe mesmo. Eu sou muito bonzinho, eu pratico bem, eu pratico a caridade, eu sou bonzinho para todo mundo, nunca fiz mal para ninguém, mas o sexo é totalmente desregrado, não são coisas separadas. Isso é uma justificativa que muita gente às vezes usa, qualquer um de nós pode usar em determinado momento. Está tudo interligado e tudo está subordinado à lei de causa e efeito. Tudo é colhido de acordo com o que a gente planta. Esse livro é um livro de um escritor, ele é médico espírita, ele era na época que escreveu esse livro, inclusive, presidente da Associação Médico Espírita do Estado de Santa Catarina. Ele fala algumas coisas muito interessantes sobre essa questão do nascimento. Ele diz que sim, nós temos o livre-arbítrio, todo mundo tem o livre-arbítrio em escolher, quero ter um filho, não quero ter um filho, vou ter 1, 2 filhos, 3, 4, 5, é uma decisão de cada um quando encarnado. Mas ele fala, não só ele, mas ele fala nesse livro, que isso é uma das coisas que inclusive pode ter sido planejada lá no planejamento reencarnatório nosso. Quantos espíritos nós já estivemos em guerras, em trevas, em lutas, em vidas passadas, e para resgatar o amor entre cada um de nós, é necessário a reencarnação de todos dentro da mesma família. Todo mundo já cansou de ouvir isso. A nossa família muitas vezes tem mais desafetos antigos do que afetos. E se eu combinei lá ter 5 filhos, todos espíritos que eu tinha um débito muito grande, todos espíritos que já conviveram comigo em outras vidas e que eu preciso me reconciliar com eles, então eu preciso ter 5 filhos dentro da minha casa para quitar essas dívidas. Mas eu não lembro disso. Eu vou nascer, vou ter minha vida profissional e querer ter ou querer casar e não ter nenhum filho. É o que eu falei. Um trabalho positivo compensa outro trabalho positivo que às vezes a gente deixa de ter. Existe consequência a essa limitação? Claro que existe, que vai variar de cada um. Se houve um planejamento reencarnatório, a gente chegou e quis ter uma vida muito atrapalhada, desregrada, desequilibrada,
a gente não vai fugir daquele planejamento que a gente fez. Isso vai ficar para a mesma vida, ou para a próxima, para as próximas. Agora, se nós compensamos um bem que deixou de ser feito com outro bem, tivemos trabalhos positivos, mas não tivemos um filho que planejamos lá na vida passada, a consequência não vai ser tão danosa para o nosso espírito. A gente tem que tentar usar muito da intuição, de sintonizar com a espiritualidade superior para escolher ter um filho. Às vezes é um processo difícil, né? Quero ter um filho, não quero, e às vezes a pessoa vai empurrando lá na frente num momento que às vezes não dá mais. Então tentar usar a intuição, tentar sintonizar com a espiritualidade superior, porque eu não lembro, a maioria de nós realmente não lembra. O que eu planejei? Eu planejei ter um filho, 2 filhos, ter nenhum filho. Eu planejei ser um missionário e não ter filho nenhum, dedicar minha vida especificamente a uma outra coisa. A gente não sabe isso. E a gente precisa ter essa resposta, né? A gente pode seguir o nosso trabalho do bem, buscar o nosso trabalho no bem, independente disso. Mas a gente sabe que, do ponto de vista de reencarnações sucessivas, a depender da causa que nos motivou a escolher isso, a gente pode ter vidas com expiações mais graves, com provas mais difíceis. E tem uma coisa muito interessante que esse livro nos diz, eu ia ler, mas para não ficar muito extenso, que é exatamente sobre isso, sobre essa compensação, o trabalho no bem compensando um outro trabalho no bem. E aí cabe a cada um de nós encontrar essa resposta, né? Não querer ter um filho ou querer ter um filho vai me trazer consequências, tudo depende da vida que a gente está levando agora, porque as passadas a gente não sabe muito, mas as atuais a gente sabe, a atual, né? E esse outro ponto é o contrário, seriam as pessoas que querem a reprodução, que querem um filho, na instância espírita, que querem permitir a reencarnação de um espírito dentro do seio de sua casa, de sua família, do seu lar, sabendo ou não se fez um planejamento reencarnatório, mas é esse o desejo, mas enfrenta situações que dificultam. Então esse obstáculo agora não é colocado por nós, é um obstáculo que aparece nessa trajetória. E a gente tenta vencer esse obstáculo, a gente tenta vencer essa barreira. Por que isso acontece? Por que pessoas que não querem têm um filho atrás do outro e não dão o devido valor, a devida educação, deixam os filhos de lado, não criam, não educam, enquanto outros querem muito e muitas vezes enfrentam dificuldades? Para começar, não existe uma resposta para todo mundo, não existe a mesma resposta para todo mundo. São talvez infinitas possibilidades que levam isso a acontecer. Mas vamos tentar falar um pouquinho. Nesse livro Missionários da Luz, que é um livro inclusive que está sendo estudado no grupo de estudo aqui, que acontece domingo 5 horas da tarde, por coincidência está sendo estudado nesse livro, se não me engano é no capítulo 13, é um capítulo que trata de reencarnação. Quem já leu o livro, que é da série da Vida do Mundo Espiritual, de André Luiz, já sabe o que eu vou falar. Quem não leu, deveria ler, porque é um livro muito bonito. Nesse capítulo ele trata da reencarnação e bem, de uma forma muito resumida, existe ali nesse livro um casal, Adelino e Raquel, que estão em certo litígio porque eles planejaram espiritualmente a vinda de um filho para sua casa. Eles já têm um filho e esse filho será o espírito de Segismundo, que está lá no plano espiritual. E Segismundo, numa vida anterior, eu estou dando spoiler aqui para quem está fazendo o estudo do livro, mas eu vou ter que falar, vocês esqueçam isso depois. Segismundo assassinou Adelino, matou Adelino numa vida anterior, e agora eles programaram de Adelino receber ele como filho dele. E há todo um envolvimento muito complexo do ponto de vista dos espíritos que participam do processo reencarnatório. Eles ajudam o espírito que vai reencarnar, ajudam os espíritos encarnados que vão receber esse espírito como filho. São incontáveis o número de espíritos que participam desse processo reencarnatório.
E Raquel, seria a mãe, ela está no plano espiritual mais alto. Adelino, talvez por tudo que ele passou em vida anterior, sendo morto pelo próprio espírito de Segismundo, ele não aceita muito bem ainda aquela reencarnação como filho. Não conscientemente, porque conscientemente ele não sabe. Ele é uma pessoa que está passando por momentos de nervosismo, ansiedade, dificuldades no relacionamento, mas espiritualmente é essa a causa. E ele, em sono, ele é chamado, ele é convocado muitas vezes a ir lá para o plano espiritual, a ter contato com o espírito de Segismundo, e são sempre contatos muito conflituosos. Aquele que vai reencarnar também não está bem, ele está passando por um sofrimento muito enorme. E quando Adelino vê ele, o que vai reencarnar, também sente um sofrimento enorme, sente muitas vezes a dor que ele sentiu quando foi morto na vida anterior. Então eles estão passando por um conflito muito grande, e já foi combinado no planejamento reencarnatório, que Segismundo seria filho deles, para eles resolverem esse problema com amor, o que foi dor, para tentar resolver no amor os problemas passados. E se Adelino não consegue isso? E se Adelino realmente não quer e não consegue ter esse filho? Tanto é que ele passa nesse momento por problemas na própria área da fertilidade, causado por lesões no perispírito. O perispírito dele está tão machucado que lesa no corpo físico as células que são responsáveis pelo processo da fecundação. E os espíritos fazem um trabalho enorme com ele para conseguir curar disso e receber o Segismundo como filho. Então olha que uma história de um processo reencarnatório de dezenas de espíritos que ficam responsáveis por fazer tudo isso. E se algo der errado? E se ele não faz isso nessa vida, não consegue, ele vai colher um fruto muito mais amargo, talvez, numa vida próxima, e um dia vai ter que resolver. Um dia isso é necessária a resolução. Mas se a gente for pensar em relação a essa questão dos abortos, né? Como é que fica o espírito nisso? A gente tem esses dados aí que 50% dos embriões formados dentro dos corpos femininos são abortados, metade deles não geram uma gravidez. Então, todos esses bilhões de espíritos voltam frustrados para o plano espiritual. Quando inicia a vida, quando que é o início da vida? A vida é física, é biológica, a vida é espiritual. Como ocorre esse processo de ligação do espírito ao corpo físico? E aí algumas obras espíritas tentam explicar isso. Isso aqui é só para lembrar, gente, que o processo de fecundação, de encontro do espermatozoide com o óvulo, acontece aqui dentro da trompa uterina, e em 4, 5 dias esse embrião chega no útero, gruda e começa a gerar a gravidez. Então o encontro do que vem do pai com o que vem da mãe acontece, e aí deixa de ser pai, deixa de ser mãe, passa a ser um novo corpo físico, biológico, uma célula, um embrião, que vai gerar um feto e um bebê. Mas tudo começa aqui, lá no mundo invisível, onde a gente não está enxergando. Esse autor, Durval Ciancone, ele era, quando escreveu o livro, presidente da Federação Espírita de São Paulo. Ele escreveu esse livro, Reprodução Assistida à Luz do Espiritismo, e ele coloca umas frases, uns conceitos muito interessantes. A ligação da alma ao corpo decorre de um processo e não pode se prender a um momento específico idêntico para todos. Não é igual para todo mundo. Claro que não é igual para todo mundo. A doutrina espírita responde: alguma coisa é igual para todo mundo. E ele coloca uns conceitos, umas definições de tempo, que é muito interessante. Ele fala sobre 4 tempos, que ele chama de tempo 1, tempo 2, tempo 3 e tempo 4. O tempo 1 é aquele tempo que leva para a formação do corpo físico, que é aquela coisa fisiológica que eu mostrei ali. O espermatozoide fecundou o óvulo e gerou um corpo, uma célula com material genético diferente. Ali está formado o corpo físico, é a concepção. E ele fala de um tempo 2, que é quando acontece o início da ligação do espírito àquele embrião, que ainda é biológico, até um determinado momento. Não há uma resposta do dia exato, do momento exato que é a total ligação do espírito àquele embrião.
Existem muitos abortos que eram apenas embrião biológico, sem reencarnação ainda até o momento da ocorrência daquele aborto. Não são todos os casos, mas são um dos casos. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Ele coloca como tempo 3 o nascimento, ou seja, são 9 meses que, enquanto o feto está dentro do útero materno, está ocorrendo o processo contínuo e constante de ligação daquele espírito àquele corpo físico. E André Luiz mesmo, no próprio livro Missionários da Luz, coloca que aos 7 anos de idade está praticamente completado esse processo de ligação. É o momento onde a criança passa a presidir a formação do seu próprio sangue, que é uma secreção, um líquido fundamental de equilíbrio com o corpo perispiritual, com o perispírito. Então, durante esses 7 anos, todo mundo sabe, a criancinha que brinca com um coleguinha invisível, que vê um amiguinho, que ouve um amiguinho, que conversa com um amiguinho espiritual, é aquela facilidade de desprendimento que o espírito ainda tem. Não é no dia do aniversário dos 7 anos, isso é aproximado, é um tempo em que há uma maior fixação e que toda aquela influenciação espiritual que a criança poderia ter sofrido, ela pode continuar sofrendo, a influenciação boa ou ruim, mas essa é uma idade que algumas obras espíritas nos colocam. O próprio livro dos Espíritos tem uma questão que fala da união da alma e do corpo, que é a questão 344, que em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante que a criança vê a luz. O grito, que é o recém-nascido, que o recém-nascido solta, anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, o nascimento completa essa ligação, mas a criança, na sua infância inicial, ainda tem uma grande comunicabilidade com o mundo espírita. Ninguém nasce por acaso, e ele coloca muito bem no livro que não há nascimento de ser humano sem assistência dos técnicos da espiritualidade. Eles é que fazem a ligação do corpo espiritual do reencarnante ao corpo físico do embrião. Hoje, com os avanços dos tratamentos de reprodução assistida, de manipulação biológica, aquilo é biologia. A ciência tem que evoluir. É feito. Mas quem coloca o espírito ali, a vontade, o ponto final, a decisão final, isso é espiritual. Isso não é nosso, isso não é do homem, isso não é de médico, isso não é de ser humano nenhum. E as perdas gestacionais, por que elas acontecem? Então, existem os abortos que são considerados espontâneos, propriamente dito. São os abortos sem reencarnação. Isso existe? Existe. Isso ocorre para quê? Qual o sentido de iniciar a formação de um embrião biológico, com teste de gravidez positivo, muitas vezes com ultrassom, visualizando ali um embriãozinho, mas não tem espírito ali? Algumas vezes isso pode acontecer. Para quê? Na maioria das vezes é para uma prova para os pais, é para uma prova para a família. Pais que pediram aquela prova e que devem vencer aquela prova como parte aí do seu processo evolutivo. Muitas vezes é um retrocesso do próprio espírito. Agora, existem abortos que são aparentemente espontâneos, porque para a medicina, aborto espontâneo é aquele que acontece sem ninguém fazer nada, provocado quando alguém vai lá e provoca. Mas na definição espiritual, existe um aborto que aparentemente é espontâneo, ninguém fez nada, do ponto de vista físico, mas foram provocados. Como? Por quem? Primeira possibilidade, mentalmente pela mãe. Por quê? São gestações que muitas vezes não são desejadas, não são programadas, que são realmente rejeitadas do ponto de vista de vibração mental, de vibração que aquela gestante emite, ou o pai, ou a família, e que por emitir
vibrações energéticas tão ruins, tão negativas, impedem e rompem aquela ligação que o espírito tinha ali. O espírito já estava no processo de reencarnação, já ter iniciado, e as energias, que tudo pensamento é energia, pode ser ruim ou boa, positiva ou negativa, pode romper esse cordão e ocorre uma perda gestacional por esse motivo. Em outras situações, o próprio espírito, por medo, por insegurança, por não se sentir preparado, ele provoca pelas suas vibrações essa perda da conexão espiritual. Isso pode, a espiritualidade deixa, o livre-arbítrio está aí para isso. Muitas encarnações são compulsórias. A espiritualidade empurra aquele espírito que no momento não está psiquicamente competente para decidir por si próprio, e ele vai na marra. Mas na maioria das vezes há um livre-arbítrio que na hora H aquele espírito não consegue do ponto de vista de vibração energética, se manter ali, e ocorre essa quebra, esse desligamento do espírito com o corpo físico. Existem consequências para todo mundo? Claro que existe. Existe consequência para a gestante, para a mãe, para o pai, para o espírito abortado, para o profissional de saúde, que muitas vezes é um responsável por provocar um aborto. Isso ainda existe, apesar de ilegal na maioria dos países, mas é outro assunto. Existem consequências. No livro Evolução em Dois Mundos, escrito por Chico Xavier e Valdo Vieira, também por André Luiz diz que toda queda moral nos seres opera certa lesão no perispírito e vai se refletir numa desarmonia do veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento. Isso para toda doença, para quase todo sofrimento. Toda reparação perante a lei básica que nos reportamos se realiza em termos de vida eterna e não segundo a vida fragmentária. Se a gente for pensar que a vida é fragmentária, só essa existência, esses 40, 50, 70, 80 anos, às vezes muito menos, a gente não encontra justiça para nada. Não existe justiça. Mas é colocado constantemente na doutrina espírita que tudo se realiza em termos de vida eterna. E como está escrito lá em Mateus, em relação às consequências dos atos, a cada um de acordo com as suas próprias obras. Nesse mesmo livro, André Luiz, essa figura aqui, explica um pouquinho sobre o perispírito, né? O que é o perispírito? Aquele corpo energético que envolve o nosso corpo físico, e o fluxo de energia nesse perispírito é mantido através de vários centros de força, e na maioria das vezes esses processos de abortamento, de perda de gravidez, de dificuldade para engravidar, está relacionado a alguma disfunção energética aqui no centro genésico, que é o centro responsável pela reprodução. Isso não acontece em todas as vezes, mas na maioria sim. E as consequências, muitas vezes, para aqueles espíritos que provocam o aborto, mentalmente ou fisicamente, são, na maioria das vezes, relacionadas a disfunções reprodutivas no futuro. Não sempre reprodutivas, mas a disfunções reprodutivas, como dificuldade para engravidar, abortamentos, e uma centena de possibilidades de problemas gestacionais que aquele casal, aquela gestante, aquelas pessoas podem enfrentar no futuro. Mas então, se isso é natural, se isso é lei divina, nós como seres humanos temos que ficar quietos, a gente não pode fazer nada, então vamos cruzar o braço, não vamos ajudar ninguém, não vamos fazer nada por ninguém. É de Deus, é divino, é causa e efeito, é ação e reação. Aí é feita essa pergunta no Livro dos Espíritos: será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças, no caso das raças animais pela ciência? O que é isso? Tentar curar as pessoas, tentar curar as doenças, tentar melhorar e curar esses problemas físicos. Seria mais conforme essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? E a resposta é dada. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins. A doutrina espírita, ela não é contra ciência, nunca foi contra a ciência,
mas tudo com equilíbrio. E aí, mais uma perguntinha, mas geralmente os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças vêm de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isso não diminui o mérito? Então é aquela pessoa, aquele cientista que às vezes revoluciona alguma coisa, que teve uma missão quando veio para o planeta Terra, mas fez única e exclusivamente pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pelo seu egoísmo. O que a espiritualidade tem a responder sobre isso? Que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Não é que ele pode agir assim em função do seu orgulho e egoísmo, ele vai ter as consequências disso. Mas muitas vezes um grande cientista faz uma grande descoberta que o mundo inteiro se beneficia. Vamos falar em descoberta de antibiótico, em qualquer coisa na área de saúde. A humanidade foi beneficiada, o coletivo é muito mais importante. Então, se ele não teve a boa intenção, ele vai sofrer as consequências de acordo com a lei de causa e efeito, de ação e reação. Mas o trabalho veio para ser feito. Ele teve a missão de vir e realizar o seu trabalho, com a intenção boa ou com uma intenção não muito boa. E eu queria finalizar lendo um trecho de um livro que eu não trouxe. Talvez não fosse para eu ler, né? Mas era apenas para completar e para a gente poder encerrar que não existe uma resposta igual para esse tipo de pergunta. Pode usar método contraceptivo? É claro que pode. A ciência não proíbe nada. Desculpa, a doutrina espírita não proíbe nada. A gente tem o livre-arbítrio. Cada um de nós tem o livre-arbítrio e cada um de nós sabe lá no fundo qual que é a intenção que a gente tem para qualquer coisa que a gente faz. Ah, mas a minha intenção foi boa, não deu certo. Pode até acontecer isso, boa intenção não dá certo. Mas a gente sabe o que a gente está pensando. A gente sabe o que vem lá no fundo do nosso coração para toda escolha que a gente faz. Para quase todas as escolhas que a gente faz. Então, cabe a nós, através da busca da nossa reforma íntima, da nossa renovação, pedirmos a intuição divina, a intuição dos espíritos superiores, a intuição dos nossos mentores. Cada um de nós tem o seu ou os seus. Ninguém está sozinho, ninguém é um. Nós somos no mínimo dois, tem sempre pelo menos algum cuidando de nós. Às vezes a gente repele ele, às vezes a gente atrai, mas ele não vai embora nunca. Então cabe a nós nos reformarmos por dentro para conseguirmos emitir vibrações boas, energias boas, positivas, para a gente encontrar as respostas, que por enquanto a gente usa a razão. Mas nós já estamos caminhando, e essa velocidade de caminho pode ser muito alta ou muito baixa, depende da gente, caminhando da razão para a intuição. E um dia todos nós chegaremos lá, cada um de nós vai chegar lá. Um dia, que leve aí, né, Marcelo, bilhões de anos, igual a gente estava conversando, porque o planeta Terra existe há mais de 4 bilhões de anos, e Jesus é o governador do planeta há mais de 4 bilhões de anos. Então o Espírito de Jesus existe há no mínimo 4 bilhões de anos. Nós, a gente deve existir aí e chegar nesse número também. Quando? Com que velocidade a gente vai caminhar? Quanto nós vamos conseguir acelerar a nossa marcha que é evolutiva para cima, não vai para baixo, só vai para cima? A gente pode parar, embirrar e não seguir. Então cabe a nós decidirmos em que velocidade a gente vai caminhar. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.